Ok. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Bom Como dia, está? professor. Como é que está você? Tô bem. E o senhor? Tudo bem, tudo direitinho. Ana, Ian, Júlia, tudo em paz? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu quero concluir hoje a questão da eficiência, e um dos temas que realmente trazem empolgação é essa questão como, digamos, um grande avanço na construção do direito, que sempre se preocupou com a segurança. E eu não estou nem de longe, eu digo que a segurança jurídica, ela é, na verdade, primordial, no sentido de primeira na ordem, né? E a eficiência, ela é um plus absolutamente necessário, mas eu diria que elas convivem. A grande questão é que às vezes alguém diz, bom, e eu vou sacrificar a legalidade em nome da eficiência, quando as duas entrarem em embate, como resolver essa questão? Como é que a gente vai, na verdade, meninos e meninas, resolver esse embate? A primeira questão a ser posta, será que nós temos um verdadeiro embate? Porque todo o núcleo da lei deve ter o chamado núcleo duro. Eu não gosto dessa expressão, não, porque eu acho que o hard do inglês não corresponde muito ao nosso duro. Vamos chamar do núcleo rígido de uma lei, deve ser a eficiência. Eu imagino que o núcleo rígido da lei deve ser a eficiência. E porque, no mais, eu tenho sempre a forma, eu tenho sempre, a lei pode ter uma capa, uma forma, e eu, na verdade, mas quando você vai no conteúdo, quer dizer, como é que você pode dizer eu vou preservar uma casca de uma lei, a embalagem de uma lei, mesmo afetando o seu conteúdo, porque o conteúdo dessa lei há de ser a eficiência. Quer dizer, o conteúdo dessa lei há de ser a eficiência. Vamos imaginar o quê? Criou-se no Brasil, é uma criação bem brasileira, o feminicídio, que significa matar a mulher, mas em decorrência de uma relação de matar a mulher em decorrência de uma relação de companheirismo, seja de casamento, de união estável, etc, etc, etc. Bom, a grande indagação é assim, quais são os dados em que a aplicação do feminicídio propiciam para abolir ou reduzir, abolir é impossível, mas minimizar a morte de mulheres. Qual é, na verdade, esse tipo de situação onde, quer dizer, o que é que será que o feminicídio é apenas uma caixa
vazia, ou ela representa, digamos, um alerta, olha, no mundo de uma sociedade machista, de uma sociedade, às vezes, misógina, cuidado, porque a agressão a uma mulher ou a sua... Eu já nem gosto da expressão sua mulher. É como se você pegasse o direito de propriedade e transportasse para o direito de família. Vejam essa impropriedade que nós já temos aí. Ninguém é de ninguém, né? Ninguém pertence a ninguém, nós pertencemos a nós mesmos, convivemos com outras pessoas, né? Convivemos, mas vejam bem, quando eu verifico que, na verdade, há uma legítima defesa, vamos dizer, no caso da deputada que tentou matar, tentou e conseguiu, supostamente, se foi ela, matar o marido, um pastor, vai que ele se defende, evita morrer, evidentemente que não haveria, ele mata a companheira, não haveria o feminicídio, porque o núcleo do feminicídio é uma agressão injusta. O núcleo do feminicídio é uma agressão injusta. E aí eu fico me perguntando, quando, na verdade, nós elevamos... vejam bem, a falta de pesquisa de uma eficiência não é a minha área, mas perguntem ao professor de direito penal por que, por exemplo, o crime de homicídio vai de 6 a 20 anos e o estupro de vulnerável vai de 8 a 15. Vejam que a escala mudou totalmente. Ninguém nunca me explicou como é construída essa escala. Alguém tem ideia para me ajudar de como é que é construída essa escala da chamada dosimetria abstrata da pena? Qual é o grau de eficiência que ela tem? Acaso os bandidos... Bandido é uma linguagem um tanto quanto não jurídica, né? Será que o delinquente sai procurando crimes cuja pena não exceda de 10 anos? Ou que fique entre os parâmetros tais e tais e tais, e tem um consultor jurídico que diz, olha, os crimes tais, 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 eles, na verdade, não devem ser praticados porque a pena ela é, na verdade, muito alta. Eu não creio que, do ponto de vista da eficiência, essa situação, na verdade, se faça. O Supremo Tribunal Federal absolveu um cidadão que pintava uma faixa em nome de um candidato, numa época eleitoral como é a nossa, e ele disse, olha, não vislumbra aí um crime eleitoral, porque o homem recebeu os R$ 50, me parece, em uma tinta branca para colocar o nome dos candidatos. E aí foi encontrado pela polícia, preso, autuado em flagrante. O Supremo disse, olha, ele nem sabia que isso era crime. Realmente, você tem dinheiro, olha, tome para pintar meu nome aqui no asfalto e tal, tal, tal. E o cara precisa do dinheiro e recebe, não é? Essa é a lógica. E a grande pergunta, quando eu trabalho com eficiência, eu trabalho com uma ideia laboratorial, e é por isso que eu gosto muito da expressão direito experimental. Quer dizer, qual é a norma que é eficaz? Qual é a norma? O que eu tenho que preservar? A eficácia da norma, o núcleo rígido dessa norma, que tem um grau de eficiência, um método que se dirige à eficácia. Quer dizer, a eficiência é energia potencial e a eficácia é energia cinética. Se lembram disso ainda? Não, se eu ponho um celular na beira da minha mesinha que está aqui,
ele tem uma energia potencial muito grande, mas se ele cai, essa energia se converte em energia cinética. Então, o risco de preservar, de abandonar-se a legalidade, será, no máximo, um risco formal, de abandonar-se a legalidade formal para preservar-se a segurança jurídica substancial. E aí nós temos uma situação bastante simples. O ato já foi praticado. A reversão desse ato traz maiores males ou maiores benefícios? Como é que, na verdade, nós podemos equacionar esse tipo de situação? Eu vou dar a vocês um exemplo, porque eu acho que o exemplo... dizem que as palavras comovem e os exemplos arrastam, né? Então, eu vou dar um caso de... já tem muito tempo isso, mas me chamou muita atenção, porque na época em que não era o Enem, era o sistema de vestibular para as universidades federais, era comum em algumas disciplinas que as pessoas, em alguns cursos, que as pessoas fizessem vestibular e depois, olha, eu vou pensar, eu queria, na verdade, era fazer economia, mas a administração não tem, ou eu não queria fazer nutrição, na verdade eu queria fazer medicina, mas me chamaram para nutrição, tinha essas coisas. E aí aconteceu o caso concreto, que foi o seguinte, sobraram 3 vagas, suponho eu, de memória, no curso de nutrição, ou seja, tinham 30 vagas, apenas 27 compareceram. E aí pediu-se um novo edital, convocando-se mais 3, dos quais apenas 1 compareceu. E aí, de novo, se fez um outro edital, e ao invés de, na verdade, descontar 1 que compareceu, porque só restavam 2 vagas, fez o edital para 3 vagas de novo. É evidente que o edital era ilegal, porque, na verdade, só havia 30 vagas e, se fossem chamados como foram, os 3 candidatos, e afinal apareceram, né? E aí o que aconteceu? O curso ficou com 31 estudantes, quando, na verdade, só tinham sido abertas 30 vagas. E a Secretaria-Geral de Cursos encaminhou ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão para que anulasse e retirasse a última chamada, a última aluna chamada, e ela estava já no 2º semestre, né? Porque nem sempre a administração consegue ser tão rápida. E aí começou-se a votar, não tem a vaga, o que se vai fazer? Paciência e tal. E eu aí pensei de qual vai ser a solução possível. É um ato ilegal, mas gerou uma confiança da aluna, não é verdade? A aluna foi chamada por um edital e se matriculou. Não havia vaga, mas ela não tem o controle de quantos foram chamados e quantos não foram. Ela atendeu ao edital e se inscreveu e estava cursando a matéria dela. E aí eu disse, olha, a segurança jurídica recomenda que eu mantenha essa vaga. Os danos são menores, não adianta dizer-se que a universidade vai indenizar essa aluna, por ter feito perder esse tempo todo, vai criar nela uma frustração incrível de não acreditar no edital da universidade, e é muito melhor conviver-se com 31 alunos do que pelo apego à formalidade da lei e não ao seu espírito, e não ao seu conteúdo, e não à sua finalidade,
vai se expulsar uma aluna já no segundo semestre. O que vocês acham dessa situação, desse caso concreto? Quem quer opinar sobre esse caso concreto? Professor, não seria, no caso, um direito adquirido da aluna? Olha, Ana, se na verdade nós tentássemos pensar no direito adquirido, a doutrina tradicional é interessante sua questão. Nós poderíamos aí olhar um direito adquirido, mas o Supremo tem dito que os atos nulos não geram direitos. Essa é a tese, e como, na verdade, não havia vaga, ela não poderia ter adquirido um direito decorrente de um ato ilegal. Vamos supor que ela tivesse, e essa hipótese nem se cogitou, subornado um funcionário para chamá-la e incluí-la no edital. Ela teria direito adquirido? Não. Quer dizer, não há o direito adquirido contra o ato nulo. Então, na verdade, o ato era nulo. Deveria, em tese, se desfazer o ato que era nulo, né? Júlia está aqui dizendo o seguinte: acredito que se deveria prezar a segurança jurídica. Sim. Então, Ana, percebeu aí por que eu não aplicaria a questão do direito adquirido? Porque eu poderia dizer que qualquer ato nulo geraria ofensa ao direito adquirido. Júlia? Entendi, professor. E agora a gente está querendo falar. Obrigado. Está me escutando? Sua participação bem interessante. Está me escutando, professor? Estou lhe escutando, Júlia. Pronto. A minha dúvida é a seguinte: nesse caso, tratava-se somente de uma vaga. E se fosse um erro grotesco, maior, digamos assim, 20 vagas, será que a postura seria a mesma? É uma pergunta muito interessante, Júlia. De novo, né? Somente no caso concreto, nós temos que colocar na balança qual o bem jurídico que deve ser mais protegido. Você não pode também sacrificar a viabilidade do curso. Então, a primeira pergunta que me veio à tona era o seguinte: qual é o bem jurídico protegido ao limitar-se a 30 vagas? Qual é o bem jurídico protegido ao limitar-se a 30 vagas? Na verdade, oferecer-se um ensino minimamente de qualidade, né? Minimamente de qualidade. Mas numa escala possível, no que nós chamamos de uma ordem de grandeza. A sua questão é bem interessante, Júlia. Numa ordem de grandeza, 1 em 31 não mudaria, mas 20 em 30, é possível que os módulos não estivessem preparados, ou de que não houvesse professores para dar conta, ou de que a qualidade efetivamente caísse, e aí também o número, como é que nós passaríamos a raciocinar? Será que esses alunos não minimamente desconfiariam de que alguma coisa estava errada? 20 pessoas sendo chamadas depois de... Porque normalmente se imagina que o aluno acompanha esses chamamentos, né? Bom, passaram... Será que de 30 que foram aprovados, somente 10 acolheram ao chamado? Quer dizer, é uma questão que eu não tenho uma solução, Júlia, em abstrato. Por isso que eu digo, não vamos buscar, às vezes, teorias. O que eu posso dizer em teoria? Para onde penda a segurança jurídica e o conteúdo da norma, ele é sempre um conteúdo de segurança jurídica, nem sempre a forma ou a capa. Eu tenho que preservar a segurança jurídica dentro da norma, sem abandonar o critério da legalidade. Não sei se atende a sua dúvida, porque eu próprio tenho dúvidas frequentes sobre essa questão de preservar-se a segurança jurídica ou não se preservar. Às vezes, juízes concedem liminares e levam muito tempo para resolver a situação, e depois de 5, 6 anos, as liminares já estão
criaram situações consolidadas, e aí eles usam a teoria do fato consumado, né? Não adianta, na verdade, você vai preferir conviver com a ilegalidade formal e com o que eu vou chamar de legalidade substancial, que é aquela que se apoia na segurança jurídica, né? Eu não admito nada que quebre a segurança jurídica. E que, portanto, a segurança jurídica ela tem um núcleo duro que é a eficiência. E dentro da própria legalidade, esses fatores se imbricam, a gente separa, mas, na verdade, eles estão dentro disso aí. Quem queria mais discutir esse assunto, que é muito empolgante para mim? Professor, no caso, então, Oi, tem que Ana. analisar sempre o caso concreto para Sim, poder verificar se pode ou não prejudicar, caso a segurança jurídica, que no caso de uma vaga só, seria tanto, assim, tão muito prejudicial quanto mais vagas. E também a questão do tempo, porque ela já fez 2 semestres, o tempo não conta, não? Por exemplo, se ela já tivesse feito conta, muito 5 interessante sua semestres. observação. O tempo sana até um homicídio. Você pode dizer, fui eu quem matou fulano e já está prescrito, né? Quer dizer, a prescrição é uma forma de dar o quê? Segurança jurídica. Então, se eu já estou lá no 2º semestre, só agora eu vou ficar até o 5º, 8º, 9º, sei lá, esperando esse tipo de coisa. Muito interessante sua observação, Ana. Quer dizer, há fatores que só no caso concreto vão resolver essa coisa. Não tentem estabelecer um debate entre legalidade e eficiência in abstracto, ou seja, abstratamente. É preciso, na verdade, como diz o poeta, o que dá para rir, dá para chorar. Questão só de peso e medida, questão só de hora e lugar, mas isso são coisas da vida. Então, um ato que aparentemente é benéfico por um lado, o que eu quero dizer é que o ato nulo, o ato formalmente ilegal, por si mesmo, não provoca nulidade. Concorda, Ana? Sim, professor. Então, na verdade, nós podemos evoluir ou tentar primeiro discutir. Eu nunca me conformei, gente. Por que que nós não admitimos o experimento legislativo? O que que seria o experimento legislativo? Saber se, na verdade, uma norma jurídica atende às expectativas de ser eficiente e, consequentemente, passou pelo estágio da segurança, né? Passou pelo estágio da segurança e ela atingiu o grau de eficiência. Muitas vezes isso só decorre da experimentação. Por exemplo, eu tive notícia de que, com a melhor das intenções, e dizem que há no inferno inúmeras pessoas muito bem intencionadas, né? Que na Argentina se teria passado a remunerar a doação de sangue, até que, na verdade, percebeu-se que, ao invés de se estimular, diminuiu muito o número de doadores. Por que diminuiu o número de doadores? Qual é a hipótese que você constrói para saber que, quando, na verdade, eu remunero, as pessoas já não querem mais ir? Quem quer trabalhar com uma hipótese? Ninguém tem a resposta, por isso qualquer resposta que vocês derem é boa, porque nem os argentinos sabem disso. Ficaram só espantados. Diga, Eu acho que o senhor Júlia. pode responder, ou responder Oi, o que? Repetir Elisa. a pergunta? O senhor Posso. pode repetir? A pergunta é a seguinte: por que razão a remuneração da doação de sangue na Argentina fez diminuir o número de doadores? Eu creio, eu penso que a sensação de doar
é diferente da sensação de ser remunerado para fazer, sabe? Então, muda todo o sentido e o conceito do fato de doar o sangue. No caso, ser remunerado perde aquela essência, né? Eu estou com você, Elisa. A minha hipótese, claro que ela é uma. Eu adoro tirar o acento de hipóteses, porque ela fica hipo, que é menos, que tese. A minha hipótese a ser testada, e como é que eu testaria isso? Entrevistando as pessoas que estavam cadastradas e que deixaram de aparecer para doar. Por que você deixou de aparecer? Eu acho que as pessoas disseram, eu antes era um herói, agora sou um mercenário. Quer dizer, quando alguém me vê vendendo o meu sangue, eu, na verdade, passo de uma categoria para outra, passo de uma categoria para outra. Então, na verdade, nós precisamos testar efetivamente como é que essas situações ocorrem. O debate entre eficiência e segurança jurídica, gente, é um debate para gente grande como vocês. É um debate para gente grande, é um debate para gerar toda uma série de dúvidas. Esse é o caso número 1 que eu trouxe para vocês. Celso, já não basta, não, você esse já deu nó na cabeça, você já trouxe um caso da escola de nutrição, agora você traz o caso da doação na Argentina. Tá bom, eu vou trazer um bem simples para vocês. Um grupo de escolas em Israel, em Tel Aviv, para ser mais preciso, 9 escolas, o número aí é um pouco impreciso, podem ser 10 ou 11 ou 8, mas a ordem de grandeza é próxima. Percebeu o seguinte, que ela liberava os seus alunos, que eram garotos, jovens de até 12, 13 anos, era um segmento que acolhia alunos numa faixa etária, vamos supor, de até 12 anos, ela só entregava a determinados responsáveis. Então, haviam pessoas que diziam, olha, eu vou apanhá-lo. Então, tá certo. O horário são 15 horas, onde nós encerramos. Por favor, estejam aqui. E aí, tem muito brasileiro em Israel, né? Tem muito brasileiro em Israel. E o que é que esse brasileiro, porque eu não gosto de falar dos outros, né? Por exemplo, eu não suporto piada de português, essa coisa assim, dizer que as universidades de Portugal são as melhores do mundo porque conseguem formar portugueses, é um absurdo, viu? Eu acho que, na verdade, é uma coisa completamente absurda, né? Então, os brasileiros em Israel chegavam atrasados, brincadeira, um número grande de pessoas chegava atrasado. E aí as escolas resolveram se reunir e disseram, vocês têm esse problema? Temos muito. E quais são as consequências que isso gera? Eu tenho que pagar horas extraordinárias ao funcionário, o funcionário não tem programação, porque tem gente que está se atrasando até 4 horas, chega às 7 da noite, e dias de sexta, então, vamos supor, esse dado é por minha conta. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Então, isso gera todo um transtorno no nosso sistema organizacional. Bom, para não perdermos na concorrência, vamos criar uma regra geral? Vamos. Cada atraso ocorrido importará numa multa de $10. E avisaram isso, chegaram a um consenso de que a multa deveria ser $10 e avisaram, olha, essa semana está livre, mas semana que vem se programem, porque vocês vão, na verdade, pagar $10. As escolas eram pagas, eram escolas pagas. E deu resultado. Deu resultado.
como era de se esperar, não, mas deu resultado. Sabe o que aconteceu? Uma escola que tinha 10 atrasos passou a ter 40 atrasos, 50 atrasos. E agora, gente boa, como é que vocês explicam que a imposição da multa, ou a ameaça da multa, ou a perspectiva da multa, na verdade, termina gerando um resultado adverso do esperado? Quem quer construir alguma hipótese sobre isso? Por que a multa, na verdade, gerou um efeito contrário do esperado? Professor? Pode falar. Tá só. Quem vai... A gente abre para os dois. Vai lá. Certo. Eu acho que foi porque muitos pegavam com medo de não ter funcionário, ou de prejudicar, de certa forma, a escola. No momento que tem a multa, ele vai ter certeza que vai ter alguém ali para ficar com o filho dele. Se ele precisar, ele prefere pagar para ficar mais tempo ali com o filho dele e ele ter a certeza de que vai ter alguém ali cuidando, sem cobrar ele, né? Porque já está estimulada essa multa, então esse horário já vai ter alguém lá para ficar com ele. Quem sabe pode ser isso. Elisa, tá ótimo, eu acho que é uma bela construção. Elisa. Eu seguiria com o que a Ana falou também, com relação à sensação de que ele pode, eu digo genericamente assim, né? Qualquer indivíduo que tiver um filho na escola poderá pagar pelo tempo. Dá uma sensação de quem paga, de controle, né? De poder nessa situação. Eu seguiria nessa linha de pensamento. Poder monetário de meio que cobrar pelo tempo. Sabe? É a minha também, gente. Parabéns. Pelo menos, se estivermos certos, estamos os três certos. Se estivermos errados, estamos os três errados, né? Mas o certo é que também as conclusões lá é de que havia um sentimento, eu estou pagando. Eles têm a obrigação de esperar lá, porque eles estão ganhando para isso, já está tarifado, já está incluído no preço. E aí, qual seria a variação possível dentro dessa situação, do ponto de vista experimental? Eles resolveram retirar a multa, mas os atrasos continuaram, já estava todo mundo habituado a incutiu-se a cultura do atraso e não deu mais resultado a retirada da multa, como se dissesse, os números não reverteram na hipótese que eles tinham. Por que eu disse o valor da multa? Porque um dos dados a ser analisado é o seguinte: quanto custava a escola mensalmente? $500. Então, um atraso de $10 vale 2% da mensalidade. Então, não era uma coisa que pesasse no bolso, não tinha nem efeito inibitório e, ao contrário, tinha efeito liberatório. Tudo tem seu preço, né? Tudo tem seu preço, né? Eu estou trabalhando, frisando um livro, The Cost of Rights, o custo dos direitos, porque, na verdade, todos os direitos têm. E agora, um outro livro de um camarada, de Michael Sandel. Michael Sandel é um professor da Universidade de Harvard, que dá cursos, inclusive, gratuitos, já teve turma com mais de 1 milhão de pessoas. O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado, né? Quer dizer, vejam como nós precisamos discutir. Eu tenho certeza de que vocês talvez não tenham visto essa abordagem. Alguém já viu esse tipo de abordagem? Quem quer me dar um depoimento sobre isso? Para que eu não diga, você está falando óbvio, todo mundo já sabe disso aqui, de cor e salteado. Quer dizer, esse exame ou essa perspectiva, a gente já sabe de sobra.
O que é isso para vocês? É algo mais novo? É algo instigante? O que vem numa palavra para vocês esse debate? Quem quer dar uma opinião? Vamos para as duas que deram. Elisa, que está na ordem em cima. O que você acha desse debate aí, Elisa? O debate é acerca de qual? Dessa temática, eficiência, segurança. Eu acredito que todos os princípios, né, são bases, são pilares para a gente poder executar determinados quesitos normativos. Porém, quando a gente lida com seres sociais, a gente está lidando com cultura, com hábito, com noções e perspectivas que podem meio que se unificar. Por exemplo, a situação da escola mesmo. Já virou um hábito, tornou-se um hábito cultural, maneira de dizer, né, cultural da escola, de que o atraso poderia ocorrer. Então, por mais que exista a norma, por mais que existisse qualquer outro aspecto, ainda assim, lidando com seres sociais, a gente pode ter uma variável ou um resultado inesperado, né? É verdade, eu penso desse jeito, quer dizer, se você não conseguir conhecer a massa de modelagem, a modelação vai ser complicada. Ana, você quer se manifestar? Meu professor, eu acho bem complexo essa situação em relação à eficiência e, no caso, da administração pública mesmo. E eu acho muito vago também, porque tem vários tipos de situações e analisar, no caso concreto, sempre pode alterar um resultado, a depender das circunstâncias, entendeu? Sempre tem que estar se analisando a circunstância. Eu acho que tem a legalidade, tem, mas a circunstância pode alterar esse resultado final. Então, eu acho que é bem complexo. É complexo, né, Ana? Com certeza é uma questão complexa, mas necessária, porque senão nós podemos trazer efeitos adversos da lei. Nós podemos, não é, quer dizer, eu concordo, eu acho que você também está na mesma linha, de que o fato de ser complexo não vai dizer, vamos esquecer isso não é para a gente, não, etc, etc, etc. Quer dizer, é mais ou menos assim. Uma das coisas que mais me deixou, talvez me perdoem aí um desabafo, e a expressão é outra. Eu sempre fiquei bravo da vida quando alguém virava e dizia, poxa, você é um cara, como é que você tem cabeça para ir para uma faculdade de Direito e decorar tantos artigos de lei? Quer dizer, os camaradas acham que a gente não raciocina nada, que decora um monte de artigos de lei. Será que eu estou certo em me irritar com isso? Será que é isso mesmo que nós queremos? Será que a perspectiva... Porque vejam que eu rompi completamente com essa perspectiva. Quer dizer, de que a lei está no mundo, né? Quer dizer, Ortega y Gasset diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Esse eu sou eu e minhas circunstâncias significa que eu me agrego às circunstâncias do momento. Mesmo que, por exemplo, eu vou começar a ler, ainda não li, um livro que eu ganhei sobre a Netflix. Celso, você está bem? Você quer o quê? Estudar tudo? É porque o livro se chama A Regra é Não Ter Regra. Então, eles dizem o quê? Olha, nós não temos nenhuma regra sobre vestuário, mas ninguém nunca veio sem roupa para trabalhar, não. Ninguém aparece, quer dizer, é uma norma de circunstancialidade, né? De circunstancialidade, né? Quer dizer, então isso que tanto vale para as pessoas, vale para a norma. Nós temos
casos bem hard, casos difíceis, hard cases, que veio da doutrina americana, e eu gosto dessa expressão, porque os professores lá estudam basicamente os hard cases. Quer dizer, o modelo que nós estamos usando não tem nada de original comigo. É o estudo dos hard cases para a formação de uma teoria. Agora, por exemplo, e eu evito qualquer política partidária nessa coisa, mas eu tenho a seguinte situação. Olha, um hard case bem complicadinho, se é que a gente pode falar isso de hard case. Existe um imposto chamado Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto é o que nós chamaríamos de imposto extrafiscal, ou seja, ele não tem a finalidade arrecadatória, mas ele tem uma finalidade de estimular ou desestimular. Então, por exemplo, o Supremo já disse, não tem problema nenhum botar 200% de imposto sobre a cachaça, porque eu quero na verdade, fazer isso. Muitos países, pelo risco do diabetes, pela coisa, tributam pesadamente os refrigerantes. Não é para arrecadar dinheiro com refrigerante, é ao contrário, para tentar torná-lo mais caro o suficiente, quer dizer, é uma política que não é, digamos, arrecadatória. Pois bem, ela é uma política operacional. Qual é o caso concreto que nós temos agora? Esse caso é bem real, é muito real e bem brasileiro, inclusive. Então, provavelmente vocês já ouviram falar da Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? Percebendo o governo há, sei lá, 30, 40 anos, não me perguntem a data, não, que eu não sei, que era preciso povoar Manaus, de forma integrar Manaus ao território brasileiro, ativar a economia do Amazonas para uma economia mais produtiva. Ele disse o seguinte, olha, as indústrias que vierem para cá não vão pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para bens de tecnologia, desde máquina de lavar, a gravadores, a chips de computadores, ao que fosse. O que se queria? Que fábricas viessem para lá, gerassem emprego em Manaus. Vejam que a propósito não era exatamente arrecadar, era, no caso do refrigerante, impedir o consumo. No caso da remoção do IPI, ele funciona como um fator estimulador da produção. O juiz Holmes, nos Estados Unidos, diz the power to tax involves the power to destroy. O poder de tributar, the power to tax. O poder de tributar envolve o poder de destruir. Então, você diz, por exemplo, que está todo mundo em Manaus que produza máquinas, computadores. Eu ia falar de máquina fotográfica, mas acho que hoje ninguém mais nem faz, né? A Kodak faliu. Vocês sabem o que é Kodak? Polaroid, né, prof? Polaroid, que a gente tem uma vaga lembrança, não é, Elisa? Eu acho Polaroid tudo de bom, apesar de eu ser novinha, tipo, muito novinha. Eu acho Polaroid muito retrô, sabe? Clássico. É charmosa, né? Você pegar a foto e tirar no papel naquela mesma hora, mesmo que seja uma foto de pouca durabilidade, mas ela é um charme, eu concordo, mas quebrou, né? Quer dizer, eu tinha um vizinho, coitado, que era um homem rico, ele era revendedor na Bahia inteira da Olivetti. Sabe o que era Olivetti? Uma máquina de datilografia. Então, a Zona Franca de Manaus produziu máquinas de datilografia, Remington, Olivetti e não sei o que lá. Quem hoje tem máquina de datilografia? Eu fiz curso de datilografia.
Todo mundo dizia assim, para conseguir um emprego vai ter que fazer curso de datilografia, tem diploma de datilografia, tinha um diploma, tinha solenidade de formatura em datilografia, gente. Turma, acreditem vocês que se dava diploma de datilografia, né? São coisas assim. Bom, a Zona Franca de Manaus não tinha IPI. Todos os outros lugares pagavam 30%, 35% sobre os produtos. O mesmo produto que ele fazia fora de Manaus tinha imposto. Dentro de Manaus não tinha imposto. O que as pessoas faziam? Viajavam para Manaus, e aí se tinha a hotelaria de Manaus, os fabricantes de lá, o emprego era gerado aí em Manaus. E agora, diante da inflação que temos no país, o governo Bolsonaro e o seu ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, resolveram abolir o IPI, que é pago, que nunca foi pago por alguma coisa feita em Manaus, mas que é pago em Salvador, que é pago em Ilhéus, que é pago no Rio de Janeiro, que é pago em Curitiba, que é pago em Aracaju. E aí o que acontece? O governo do estado do Amazonas, os deputados do Amazonas e boa parte da sociedade ingressou no Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: olha, isso fere a confiança do cidadão no Estado, porque várias empresas que vieram para cá, elas tinham uma vantagem competitiva que era de não pagar impostos. Se, na verdade, você também e os outros já não pagam, por que eu vou estar em Manaus, me sujeitar às dificuldades de trânsito, de transporte, de sistema viário precário, de todas essas coisas, etc., etc. Meu público consumidor está lá fora. Então, como é que eu faço? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, penso eu que Gilmar Mendes, não sei, suspendeu a isenção. E aí todo mundo começa a dizer, mas que absurdo, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal proíbe o governo de baixar imposto? Porque qual era o interesse do governo? Um interesse até legítimo, já que a inflação está alta, eu não vou deixar que as geladeiras subam tanto, então eu vou incentivar a de que, para compensar a inflação, eu tiro os impostos. Como esse imposto não é tão importante para a formação do erário, para a arrecadação do erário, eu vou tirar. E aí, como é que fica a situação de Manaus? Você fere ou não fere a confiança do fabricante de Manaus? Olha a pergunta, se vocês me perguntarem se eu tenho a solução, não tenho, não. Esse caso aconteceu agora, tem 15 dias, essa disputa ainda vai para o Supremo Tribunal Federal. Se é legítimo você igualar, tirando a vantagem competitiva que Manaus passou a ter, atraindo com isso fábricas, gerando emprego, desenvolvendo a economia da região norte, não é? E agora? Professor, eu acho que fere. Só que eles deveriam buscar uma outra solução, dar um outro tipo de vantagem dessas empresas de Manaus, já que está precisando. Isso. É uma coisa que podemos ter qualquer opinião, eu próprio não tenho nenhuma, Ana, eu não tenho nenhuma opinião, acho que se tem que buscar um equacionamento. Não é razoável também... Oi. Minha opinião é que, assim, na época que implantaram esse tipo de isenção desses impostos, foi justamente o tributário que o senhor explicou, para incentivar o comércio naquela área. Então, meio que tinha um valor social naquilo. Hoje, que esse comércio já foi estimulado, eu não vejo problema de desses impostos voltarem a serem vinculantes. Não sei se faz sentido.
Mas será, Flávia, é inteligente a sua colocação, mas será que alguém vai dizer, será que não vão me dar, eu vou investir em máquinas, trazer máquinas importadas e produzir, de repente eu estou igual aos outros, que vantagem alguém leva em comprar em Manaus, não é? Eu comprei há muito tempo, para falar de coisas, um negócio que vocês nem sabem o que é, videocassete, eu comprei em Manaus. As pessoas viajavam para comprar coisas em Manaus, porque lá saía por um preço muito mais baixo, é mais ou menos o que no exterior se fala da Dutch Free, ou seja, livre de impostos, né? Então, nos aeroportos, imagine que você transforme várias outras zonas da cidade para poder manter os aeroportos, para poder manter uma política tributária qualquer, você cria Dutch Frees, ou seja, como aqui em Salvador, você compra no aeroporto, não tem nada para comprar aqui não, mas sem tributos, né? Então, de repente, Flávia, você não frustraria a confiança no Estado? Quer dizer, até que ponto isso vai valer? Será que amanhã eles não vão fazer como um ano? Ou será que, na verdade, olha, eu vou lhe conceder por 10 anos, se tivesse sido dito isso, eu vou lhe conceder por 10 anos e depois disso você já está grandinho, e aí você, na verdade, vai quebrar a relação de estabilidade entre a cidadania e o Estado? É isso, professor. Acho que tem que analisar o caso concreto. Eles prometeram que seria assim para sempre, ou se eles estipularam prazo? Tudo Não isso tem que... estipularam prazo. Não estipularam prazo. E nesse tempo, será que foi realmente consolidado? Ou se tirar essa vantagem, as empresas vão querer se mudar? Ou se agora elas já estão com a estrutura tão formalizada ali naquele local que elas não vão ter mais essa vantagem de se mudar? Tem que analisar isso também. Eu acho que teria que analisar. É um dado interessante. Será que isso afeta ou eu tenho que substituir por alguma coisa? Porque às vezes ela vai dizer, agora o jeito é eu ficar aqui, mas eu sou um investidor estrangeiro e eu não confio mais agora no que o Estado der. Essas isenções do Estado vão e voltam a qualquer hora, são absolutamente inseguras, né? Quer dizer, quando você perde a segurança jurídica e você torna ineficiente a política tributária, quer dizer, você deixa de confiar no Estado. A Constituição alemã tem uma expressão que é de muita importância, a proteção da confiança, Vertrauensschutz, a proteção da confiança, ou seja, de que o cidadão, como confia em outro, ele tem que confiar no Estado, e essa confiança tem que ser protegida para que você tenha certa tranquilidade. Não, se o Estado anuncia, qual é a diferença entre o direito adquirido e a proteção à confiança? O direito adquirido só respeita a regra do jogo depois do jogo terminado, é o direito adquirido. E a proteção à confiança depois que o jogo começa. Depois que ele começa, as regras do jogo já estão postas, né? Então, se eu vim para cá com a promessa perene de impostos, evidentemente que não se tem, como colocar na balança, né? É como, na verdade, colocar na balança. Eu não posso ter uma solução única. Paris era iluminada a gás, e de repente surgiu a eletricidade, e o contrato ainda demorava mais 90 anos, mas se autorizou a Comuna de Paris a rescindir o contrato, dizendo o seguinte, olha, não é justo que todo dia tem que subir um cidadão para acender a lamparina, colocando querosene. Não é possível você privar Paris de eletricidade em nome de um contrato. Eu vou indenizar, eu vou restabelecer o equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico-financeiro, para, na verdade,
não prejudicar a parte contratada. Qual é a sua expectativa de lucro? Isso custou muito caro a Paris, não só para implantar o projeto de energia elétrica, né? E houve uma disputa muito grande. Depois vocês vão ouvir falar desse nome do Tesla com o Thomas Edison, corrente contínua, corrente alternada. Prevaleceu hoje a corrente alternada, que é aquela que você chega na sua casa com 10.000 watts e transforma em 220 watts. Né? Eu sou versado em cultura inútil, viu, gente? Então, o Tesla trabalhou para Tesla trabalhou para Thomas e Edison. ficou frustrado com Thomas Edison não ter lhe dado uma recompensa por uma determinada descoberta. O Thomas Edison, além de um gênio, de um inventor, era também um empresário, né? Já o Tesla era apenas o inventor, não estava preocupado em nada. Tem muita coisa de Tesla não publicada até hoje, né? Então, ele está hoje homenageado pelo Elon Musk, né, com os carros elétricos, né? Mas Tesla trabalhou e romperam, né? Tiveram uma briga feia depois, o Tesla com Tesla, se não me engano, não sei, era búlgaro, e foi parar nos Estados Unidos, e aí um choque cultural, cultural shock, que leva a gente a interpretar as coisas. Não sei, não vamos entrar nessa briga de Tesla e Thomas Edison, não, né? O que eu quero dizer a vocês é que o juízo de ponderação é uma coisa que vai ter que estar presente na nossa vida, de quando, até a gente se formar? Não, muito tempo depois de se formar. Se você quiser trabalhar o direito, você vai ter que fazer juízo de ponderação. Juízo de ponderação, que envolve, sobretudo, o que? Causa subjacente. Que diabo é isso? Qual é o leitmotiv? Qual é o motivo da criação dessa isenção de IPI? Sem ele, eu posso criar um substitutivo. Tudo indica que a construção não deveria ser abrupta. Olha, eu tiro o IPI de todo mundo, você fica igual. Porque o princípio da igualdade é tratar desigualmente os desiguais. O princípio da igualdade é você tratar desigualmente os desiguais. Não há nenhuma inconstitucionalidade nas Paralimpíadas, né? Você pedir que cadeirantes concorram de modo diferente dessa coisa. Pode ter discriminação de sexo? Pode. Uma mulher pode-se exigir que seja mulher para fazer revista numa penitenciária feminina. Quer dizer, não há... O papel da lei é discriminar. A questão é se essa discriminação é eficiente. E essa eficiência não briga com a legalidade, porque só brigaria com a legalidade formal, não com o que eu estou chamando de legalidade material, que seria a segurança jurídica, né? Que seria o espelho dado à segurança jurídica, né? O espelho dado à segurança jurídica, né? Então, nós temos que, na verdade, ver como proteger a confiança no Estado e como não surpreender a cidadania com determinadas medidas. E aí onde é que entra a questão? A proporcionalidade e a razoabilidade. Eu não tenho dúvida de que é proporcional tirar o IPI. Se o governo não precisa dele, quem eu vou precisar para pagar? Mais caro uma geladeira, um liquidificador, uma coisa dessa? Agora, e é razoável fazer isso sem pelo menos pré-avisar as empresas? Olha, se preparem para vocês vão ter um imposto de importação reduzido, então a reposição das máquinas de vocês, ou vocês vão ter um mecanismo de financiamento. Qual é o mecanismo substitutivo para esse tipo de situação? Eu não posso, na verdade, razoabilidade é o quê, gente? Proteção de expectativas. Proteção de expectativas. Proporcionalidade se assenta no tripé adequação, necessidade e custo-benefício. Às vezes eu tenho uma medida que é adequada,
que é necessária, mas que tem um custo-benefício inadequado, né? Eu adoro o exemplo que é do professor Durval, de um avião onde alguém perdeu a carteira e insiste em que a carteira seja encontrada. E aí, quando o avião pousa, o comandante libera os passageiros, mas como você não vai revistar cada passageiro? E o comandante diz, olha, é adequado fazer isso, eu descobriria, é necessário, mas o custo-benefício de gente que vai perder voos, de gente que, na verdade, vai se atrasar, o constrangimento que eu vou ter de revistar cada pessoa para descobrir, você foi ao banheiro, leve sua carteira, meu amiguinho, ou depois eu indenizo você do que você tiver nessa carteira, né? É essa que é, digamos, a equação possível, quer dizer, a hermenêutica, a interpretação da norma não pode ser feita apenas com o texto, porque texto sem contexto é o quê? É pretexto. Texto sem contexto é pretexto. E, às vezes, quando você foge à experiencialidade, quando você não tem a questão da circunstancialidade, você termina produzindo normas que não são eficientes. Por exemplo, nós temos um sistema de licitação no Brasil que é absolutamente ineficiente. E por que ele é ineficiente, gente? Porque ele diz que o primeiro critério, que o critério primordial na compra de um determinado produto é o menor preço. Tá bom, mas será que na vida da gente o menor preço é o que nos motiva a comprar alguma coisa? Você chega numa padaria e diz qual é o pão mais barato que você tem aí, a não ser que você esteja mesmo em estado famélico, sem grana, sem outro tipo de história, sem um tipo de situação, mas o preço ele é um freio. As mulheres que entendem muito de bolsa dizem que para uma mulher nunca sobra uma bolsa. Elas sempre vão dizer, que ótimo, eu estou precisando. Quem queira dar um presente a uma mulher que dê uma bolsa, que ela sempre vai dizer que chegou na hora certa, que chegou na hora boa. Mas ela pode chegar e dizer, puxa, essa está muito cara, eu não quero não, veja uma similar. Veja um produto similar, eu não tenho condições de comprar. Mas o preço é um freio e não um motivo. E na administração, a licitação é um motivo. E aí o que você tem? As canetas BIC vendidas nas repartições públicas são diferentes das vendidas ao público consumidor. Elas têm menos tinta, elas não têm o mesmo acabamento, porque a administração está preocupada em vender pelo menor preço. Então, na verdade, é uma legalidade vazia de conteúdo eficiente. É uma legalidade vazia de conteúdo eficiente. Por exemplo, uma lâmpada que dure 10 mil horas não pode ter o mesmo preço de uma que dure 1000 horas. Mas você vai fazer lâmpadas cada vez menos duráveis para obter o menor preço. Para obter o menor preço. Eu já sofri muitas coisas, porque sempre fui questionador, e por isso que eu abro para o questionamento o tempo inteiro, porque um dia eu perguntei ao meu professor de Direito Administrativo o que era o menor preço, ele disse que eu devia ser, a expressão, me desculpe, ele pedindo desculpa, vejam como eram trogloditas alguns professores, o meu de administrativo. Ou você está querendo fazer gozação comigo, ou você tem algum retardo cognitivo. O que eu queria dizer a ele era que o menor preço era relativizado, né? Que o menor preço era relativizado, que, na verdade, o barato sai caro, que o barato sai caro. Quando eu era diretor da faculdade de Direito, eu tive que fazer uma licitação e uma empresa com nome nacional deu um preço de 302 mil, e uma empresa pequenininha deu um preço de 298 mil, R$ 4.000.
numa casa da gente, por essa diferença a gente faria com a empresa confiável. Mas na administração pública tivemos que fazer, demos sorte, não deu maior problema, com a empresinha pequena. Por quê? Porque o critério do menor preço, ele sequer respeita um grau de segurança, mas ele induz a perspectiva de uma fraude. E acredito que deveria se prezar a segurança jurídica. Agora, professor, uma dúvida atendeu. Bom, Júlia diz que as dúvidas estão atendidas. Provavelmente eu não vou atender a maioria das dúvidas de vocês, até porque eu estou aqui para trazer dúvidas e não certezas. Para trazer certezas, você tem os manuais. Os manuais vão lá e dizem isso é assim, assim. E quanto mais vocês duvidarem, mais vocês estão amadurecendo, gente. Toda criança diz quero, não quero, gosto, não gosto, você é feio, você está na hora de você ir embora. Elas são de uma sinceridade cortante. Quando nós vamos crescendo, nós vamos, será mesmo? Será que essa é a melhor solução? Será que esse critério é dentro dessa possibilidade? Então, vejam bem, a primeira questão que nós podemos pensar é que, para análise de eficiência, nós temos que ter um sistema de mensuração. Os físicos dizem que o que não se mede não existe, que aquilo que não pode ser medido não pode existir. E uma vez eu disse na Universidade Federal do Ceará, no hospital lá, eu disse, tomara que vocês concluam que são ineficientes. Caramba! Eu tive que completar a frase antes que me expulsassem da palestra. E eu disse, gente, quando vocês sabem que são ineficientes, vocês já sabem o que é ser eficiente. O grande problema é você nem saber o que é que você busca mesmo. Eu, por exemplo, busco polemizar. Se eu estiver sendo polêmico, eu digo, eu estou na direção da eficiência. Porque o meu projeto é, na verdade, polemizar. Claro que a eficiência pública não é a mesma da eficiência privada. A eficiência privada normalmente se traduz no lucro. E aí você tem hoje uma questão que é um conflito ideológico, por exemplo, numa Petrobras, uma sociedade de economia mista. O governo quer que ela não suba o preço do petróleo, mas os acionistas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos querem que ela venda o petróleo pelo preço de mercado, que ela, na verdade, não projete prejuízos. O governo Bolsonaro está brigando também com a Caixa Econômica agora, para que ela troque todos os cartões de Bolsa Família, para que eles se tornem cartões Auxílio Brasil, porque é o nome do programa. E a Caixa está dizendo, eu vou lhe cobrar R$18 por isso, são 130 milhões. Ah, porque você não me dá de graça? Porque eu sou uma empresa e eu tenho que ter resultado. Se eu não fosse uma empresa, eu poderia lhe dar. E será que vale a pena só para trocar a tarjeta, se o cartão não está, na verdade, com o propósito? Quer dizer, como é que você tem um grau de eficiência? Vamos imaginar, se uma lei diz todos os cartões devem ser trocados. Bom, mas será que a prioridade dos 130 milhões não poderia ser gasta dando um bônusinho para o pessoal que já recebe, ou incluindo 50 pessoas, 100 pessoas que estão na fila da espera do Auxílio Brasil? Será que, na verdade, dentro dessas decisões trágicas, das opções, onde eu tenho que discutir a aplicabilidade, só a segurança jurídica vai resolver? Não. A segurança é necessária, mas não suficiente. É preciso que eu faça o casamento entre a segurança e a eficiência, e que eu consiga alojar a eficiência num grau de segurança, criando a solução ad hoc para cada caso. Daí porque a discricionariedade
é o aperfeiçoamento da norma, enquanto que a vinculatoriedade, a norma predisposta, ela busca uma segurança formal. Essa segurança formal é, por exemplo, necessária em direito penal, fundamental também em direito tributário, pelo poder de destruir de que ele tem, mas nós só conseguimos eficiência na medida em que nós olhamos o caso concreto. Vejam bem, eu sou vaidoso, compro roupa nas lojas, lá de preferência não no shopping. E vou te contar a vocês uma história. É porque, graças a Deus, depois de tantos anos ensinando, eu não consigo chegar numa loja no shopping antes de 40, 50 minutos. Porque sempre tem um aluno, um ex-aluno me abordando, professor, há quanto tempo e tal, não sei o que lá, e aí eu tenho que reservar um tempo para conversar e às vezes nem sempre me lembrar e forçar para lembrar quem é, quem não é, mas uma roupa comprada pré-estabelecida, eu vou me adaptar a ela. Mas se eu chamar um costureiro, um alfaiate, ele vai fazer segundo a minha medida, né? Segundo a minha medida. Ela é alguma coisa que visa mais a eficiência, que os americanos chamam tailor-made, ou seja, feita por um alfaiate, por um costureiro, e prêt-à-porter, já usando aí uma expressão, ou seja, disponível ao portador, ou seja, sem personalizar aquela coisa. A não personalização homenageia a segurança e a personalização prestigia a eficiência. A grande dificuldade é fazer o link, é fazer a ponte, na verdade, entre uma coisa e outra, né? Vou tentar colocar um texto para vocês sobre essa questão para buscar esclarecer essa temática. E vou ficando hoje por aqui com vocês, mais uma vez renovando os meus agradecimentos, as participações sempre brilhantes de todos vocês que tiveram aqui, Flávia, Ana, Elisa, Júlia, que eu esteja me lembrando. Ian Carlos está com a mão aí, perdão, Ian, você queria levantar uma questão? Estou aqui à disposição, vamos lá. Não, professor, foi engano, desculpa. Foi engano, né? Que pena. Tá bom, tá certo, porque eu adoro realmente provocações, gente, mesmo que eu tenha toda a cara de pau Esporte Clube. Aliás, o Bahia ganhou ontem com pênalti, com a zorra de um time que eu nunca tinha ouvido falar, Azul-Zix, sei lá que diabo foi, não, mas o importante é que ganhou. E eu, com a minha cara de pau Esporte Clube, vou dizer a vocês, não sei. E daí? A imensa maioria das coisas eu não sei. Eu não sei fazer uma neurocirurgia, não, e eu vou estar preocupado com isso? Não, então não se preocupem em não saber, não. O pior das coisas é achar que se sabe. Uma vez eu fui fazendo trabalho, o meu professor de Direito Constitucional, não sei se por ironia, pediu que eu fosse, já encerro, pediu que eu fosse com a equipe de trabalho à Câmara Municipal. E um vereador me disse, meu filho, esse negócio de constitucionalidade ou inconstitucionalidade é uma questão de experiência. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma dúvida, levava uma semana para dar um parecer sobre constitucionalidade. Hoje, com esses anos todos, eu já tenho 5 legislaturas, eu bato o olho e já vejo se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Eu olhei assim, disse, meu Deus do céu, e até hoje, gente, eu não tenho essa capacidade, e espero nunca ter, de dizer se uma determinada lei é constitucional ou inconstitucional. Nós vamos estudar na aula seguinte estado de necessidade da administração, quando mais do que o direito ela tem o dever de praticar a ilegalidade. Tipo assim, uma ambulância é obrigada a dar contramão para salvar um paciente, porque o bem maior é o que está dentro dessa situação. Então, o estado de necessidade na administração pública é alguma coisa de
muito relevante mesmo. O que eu faço? Agradecer agora a vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês e dê uma semana das melhores. Ana, Elisa, tudo bom? Que bom, apareceu. Abre a câmera, surpresa. Câmera surpresa, que maravilha, tá ótimo. Vamos aparecer assim, pelo menos nesse momento. Eu adoro. Dá um ar de mais mobilidade, né? Dá um ar de mais mobilidade. Dá para ver que tem gente, né? Tem gente aqui. Dá para ver Mas se eu tem aposto que gente. quem não ligou a câmera também está bem atento na discussão. Eu sei que quem não ligou, às vezes por timidez ou por alguma coisa. Olha aí, Ana também, né? Que bom, Ana, seja... ouvimos, nos falamos já tanto, e agora temos a Elisa. Eu me sinto prestigiado, né? Vocês sabem que artista adora plateia, né? A gente se sente um pouquinho um artista nessa história, né? Eu adoro estar na faculdade de Direito. Quer dizer, se alguém tivesse que, na verdade, me perguntar quanto eu tenho que pagar para ensinar na faculdade de Direito, eu digo o preço que eu vou negociar, mas vou aceitar, né? Eu adoro mesmo. Quer dizer, aí, Julinha apareceu também. Oi, Julinha aí. Olha, Júlia, bem-vinda. Obrigado pelas intervenções. Tá vendo? Eu vou estimular agora todo dia, né? No meu tempo se dizia, vamos dar ponto, mas para quem aparecer no vídeo, obrigado, Júlia, obrigado, Elisa, obrigado, Ana. Flavinha não quis aparecer, né, Flávia? Tá. Mas, mas não tem mal, não. Na verdade, eu só estou fazendo a minha propaganda, porque professor e camelô, quando começam a falar, não param mais, né? Então, eu estou tentando vender o meu produto, né? Vender esse tipo de coisa. Espero que eu vou terminar a frase que é como os comissários de bordo fazem. Espero que essa aula tenha sido o mais agradável possível. Tá certo, gente? Um beijo grande para vocês. Beijo, prof. Tchau, professor. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau. Obrigado a vocês, hein? Tá bom?